Agora é pra valer, vai começar a Copa do Mundo para a seleção brasileira e a ideia desse vídeo aqui é fazer o pré-jogo mais completo do Brasil aqui no YouTube. Eu vou te contar as prováveis escalações, onde assistir a partida, quais são as opções, os desfalques, quem são os destaques do Marrocos e o que esperar do Brasil nessa estreia. Bom, Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, dia 13 de junho, às 19 horas, horário de Brasília, pelo Grupo C, no MetLife Stadium, na cidade de East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio é a casa de dois times de futebol americano na NFL, o New York Giants e o New York Jets, e tem capacidade para 82 mil pessoas. A temperatura será por volta dos 30 graus, com sensação térmica de 29, então mesmo sendo de noite, os jogadores devem sofrer um pouco de calor. E os sites de meteorologia e pesquisas apontam que a chance é zero de chuva durante a partida. Em relação ao histórico entre Brasil e Marrocos, são 3 confrontos na história, com 2 vitórias para o Brasil e uma sobre Marrocos. Uma curiosidade é que os times se enfrentaram também na fase de grupos de 1998 e o Brasil venceu na ocasião por 3-0. Já no último confronto, lá no inicinho do ciclo, com um time totalmente misturado, entre aspas, o Brasil foi derrotado pelo Marrocos lá em março de 2023 por 2-1. Em 2026, os marroquinos disputaram 9 partidas, sendo 4 pela Copa Africana de Nações, e competição que eles foram inclusive campeões depois de uma polêmica decisão lá da Confederação Africana de Futebol. Dentro de campo, o Senegal até venceu por 1-0, mas Marrocos ficou com o título. Os resultados no Marrocos em 2026 foram vitória sobre a Tanzânia, vitória sobre Camarões, empate com Nigéria na Copa Africana de Nações e depois esse jogo polêmico contra Senegal. E os amistosos antes da Copa do Mundo teve empate com o Equador, vitória sobre Paraguai, Burundi e Madagascar e empate com a Noruega. Na última participação de Marrocos na Copa do Mundo, eles simplesmente tiveram a melhor campanha da história do país, chegando às semifinais. Pela primeira vez, um time africano chegou à semifinal de uma Copa do Mundo e olha o nível dos adversários que Marrocos enfrentou, foi uma baita campanha histórica e contra adversários de altíssimo nível. Na fase de grupos, empataram com Marrocos, venceram Bélgica e Canadá, depois eliminaram a Espanha nos pênaltis e aí caíram para a França na semifinal e depois perderam para a Croácia na disputa de terceiro lugar. Antes de eu te contar e entrar na parte daqui dos times, de desfalques, escalações, destaques, deixa o like, ajuda muito no crescimento do canal e se inscreva para receber mais conteúdos para você não perder nada sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Vamos falar agora sobre os desfalques de Marrocos. O time não tem propriamente desfalques no elenco, mas sofreu 2 cortes muito relevantes nesta semana. O zagueiro Agüed do Olympique de Marseille e o atacante Abdi Ezzalzouli do Betis foram cortados devido a lesões, estão fora, são jogadores que eram titulares da equipe, peças importantes, e ainda tem um outro possível desfalque do lateral Nassir Mazraoui do Manchester United, que sentiu o ombro no último amistoso e pode não ter condições de jogo. De toda forma, uma base da escalação de Marrocos tem Bounou no gol, Hakimi na lateral direita com Riyad e Diop na zaga e provavelmente o Mazraoui na esquerda, mas pode ser também o Bellanimi ou o Anas Salah Eddine. No meio de campo com o Boadi, com o El Aloni da Roma ou o Arrambat, aí tem essa dúvida entre os dois, e o Onahi. Depois no ataque, Brahim Dias do Real Madrid, Ismael Saribá e El Khanos do Stuttgart. O técnico é o Mohamed ou Rabi. Os destaques de Marrocos não poderiam ser outros. Obviamente, Hakimi, o melhor lateral direito do mundo, destaque do PSG, atual bicampeão da Champions, uma arma muito importante, um jogador completo que vai muito bem tanto na marcação quanto à frente, é um jogador dos melhores do mundo para o Brasil ficar muito de olho. O Marrocos também tem o Brahim Dias, atacante do Real Madrid, que apesar de ser reserva, entra muito e teve 9 participações em gols nessa temporada, mas tem muito mais destaque pela seleção de Marrocos, tanto é que fez 14 gols em 26 jogos pela seleção e foi o artilheiro da Copa das Nações Africanas com 5 gols em 7 jogos. E para fechar essa lista de destaques, o goleiro Bono, que você já deve conhecer, foi muito bem no Mundial passado, goleiro do Al Hilal, 35 anos, experiente e passa muita confiança debaixo das traves. Marrocos é um time um pouco mais propositivo que o de 2022. Não é que ele quer ter a posse de bola o tempo inteiro, mas vai tentar propor um pouco mais. O time manteve a solidez defensiva, mas busca um pouco mais o controle da bola e a pressão alta, o que pode ser até positivo para o Brasil, que gosta de jogar muito em contra-ataque.
Qual a expectativa? É que o Marrocos avance as linhas de marcação nos primeiros minutos, principalmente ali nos 20 minutos iniciais, e depois recue. E essa marcação vai ditar muito o ritmo do jogo ali do Brasil no começo, porque o Brasil tem sofrido um pouco com essa saída de bola. Vai ver como que vai ser esse encaixe de marcação do Marrocos no Brasil, mas o Marrocos também tem pontos fracos. Deixa sobrar alguns espaços dentro na frente da área, o que pode ser muito bem aproveitado, por exemplo, pelos meias que a gente vai ter, provavelmente Matheus Cunha, Lucas Paquetá, ou alguém que se aparecer ali um pouco mais por dentro, o próprio Vinícius Júnior, Rafinha. É um espaço que os jogadores do Brasil têm que buscar, e ficar de olho também no Hakimi e no Brahim correndo para cima do Alexandre. Eu acho que é o que mais preocupa, é algo desesperador, porque hoje o Alexandre está claramente com dificuldade de marcar. Claro que o Brahim vai centralizar um pouco mais para abrir corredor para o Hakimi, mas imagina, 1 contra 1 do Hakimi contra o Alexandre vai ser um duelo físico muito vantajoso para Marrocos. Então isso para mim é a grande chave do jogo, não deixar o Alexandre no 1 contra 1 diante do Hakimi. Bora falar sobre o Brasil. O único desfalque que segue sendo o Neymar, realmente não foi para campo no momento em que eu gravo esse vídeo. Pode ser que ele treine ainda nesta sexta-feira, mas por enquanto eu não tenho essa informação. Ele tá ainda se recuperando daquela panturrilha, da lesão na panturrilha direita, e deve ficar à disposição somente no próximo jogo. A provável escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rafinha. Uma curiosidade, se de fato for esse time que vai a campo, vai ser o recorde de jogadores que iniciaram uma Copa em relação à anterior, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Alexandre, Casemiro, Paquetá, Rafinha e Vinícius Júnior, uma base praticamente toda remanescente da Copa passada. Bora avaliar aqui então o que essa escalação nos diz, o que a gente pode esperar do Brasil em relação ao time titular. Primeiro, eu acho que o mais preocupante de tudo, já disse aqui, é a entrada do Alexandre. Não sei por que o Ancelotti vai insistir no Alexandre, sendo que o Douglas Santos já mostrou que está melhor, e o Alexandre não vive boa fase, mas enfim, vai apostar na experiência de novo, especialmente no jogo contra Marrocos, ainda mais por causa do Hakimi. Eu iria com o Douglas Santos, que tem um pouco mais de velocidade, apesar de não ser, na teoria, um marcador tão bom quanto o Alexandre, mas eu acho que no físico o Douglas Santos pode se superar nesse sentido. Na direita, e outra coisa, o Douglas Santos ele ainda pode ajudar nessa ultrapassagem também, ainda mais que a gente vai ter Danilo na lateral direita, que não vai subir quase hora nenhuma. E por falar nisso, eu acho ok, tá? Eu vejo muita gente reclamando do Danilo, mas ele entrou muito bem no jogo passado. Eu não acho a diferença dele pro Ibanhas na lateral direita especificamente tão grande. Eu também preferiria o Ibanhas, acho que tem mais vigor físico, tem mais velocidade, mesma coisa, né? Nesse sentido, eu apostaria no Ibanhas, mas não acho nenhum absurdo. E também entendo a escolha pelo Matheus Cunha. Não seria a minha, tá? Mas o Matheus Cunha é um jogador de confiança, que jogou muito bem essa temporada, é um cara que também na seleção, na maioria das vezes, rendeu, e é um jogador que faz muito bem essa transição do meio pro ataque. Então, eu entendo a escolha pelo Matheus Cunha, mas eu, Samuel, já gostaria de ver o Endrick no time titular, ver o que esse cara pode mostrar pra gente, porque ele é muito especial, e eu gostaria de ver ele no time titular, no lugar do próprio Matheus Cunha. Em relação à parte tática, aqui eu acho que a grande curiosidade, ao meu ver, vai ser o posicionamento dos jogadores, porque a formação vai ser a mesma, vai ser um 4-4-2 marcando e um 3-2-5 praticamente no momento ofensivo com a bola, provavelmente com o lateral esquerdo. Aí eu acho que vai variar, dependendo do ataque ali, os dois laterais vão subir no momento que precisar, mas sem ir muito a linha de fundo. Eu imagino o Matheus Cunha fazendo esse lado esquerdo da defesa, né, voltando no 4-4-2, partindo do lado esquerdo, com o Paquetá partindo do lado direito, para deixar o Vinícius Júnior e o Rafinha mais próximos do gol e com menos responsabilidades defensivas. Me incomoda isso. Primeiro, porque eu acho que você tá tirando o Rafinha, de novo, vou bater nessa tecla aqui, tá tirando o Rafinha do melhor dele, e aí por mais que você fale que tem esse argumento, tá mais próximo do gol, vai ter menos responsabilidade defensiva. Eu acho que o Rafinha tem vigor para fazer essa marcação, tem vigor para ir e voltar, ele faz isso no Barcelona, ele consegue voltar para fechar a segunda linha de marcação, então não vejo isso como um grande problema. E segundo, e aí também você ainda com bola, você mantém o Rafinha na esquerda, que é o grande trunfo dele, e por fim, você ainda tem o Matheus Cunha por dentro, que por mais que tecnicamente não seja tão bom quanto o Rafinha, a característica dele para puxar contra-ataque é melhor do que do Rafinha, na minha opinião. Acho que o Matheus Cunha ele consegue acelerar mais rápido o jogo com bola, enquanto o Rafinha, eu prefiro muito mais o Matheus Cunha lançando o Rafinha em profundidade do que o contrário. Sem contar que no jogo contra o Egito, contra o Panamá, não funcionou essa dinâmica.
com o Matheus Cunha pela esquerda e o Rafinha e o Vini por dentro. Então eu preferiria essa inversão de jogadas. Obviamente que com bola fica um pouco mais livre. O Paquetá vai afunilar para dentro, assim como o Matheus Cunha, aí o Vini vai para a esquerda, vai ficar invertendo, o Rafinha por vezes vai cair até na direita, porque sem um lateral direito mais ofensivo, provavelmente isso vai acontecer mais frequentemente. Então obviamente que isso vai variar bastante, mas enfim. E para fechar, eu vejo um pouco, de novo, o Brasil sofrendo um pouco nessa saída de bola. Não é um artifício muito bom no estilo de jogo do Brasil com o Carlo Ancelotti. Então vai ser um jogo de muitas transições, ataques rápidos e que pode ser decidido num erro individual ou até mesmo numa bola parada. Mas comenta aí, você gostou dessa escalação? O que você mudaria? Agora, para a gente fechar as informações aqui do jogo e o palpite final. A arbitragem vai ser do árbitro esloveno Slavko Viničić e 2 assistentes também da Eslovênia que eu tô colocando aí na tela para vocês. O VAR ainda não tive confirmação de qual será. A transmissão você vai ter 4 opções, como na maioria dos jogos do Brasil. TV aberta na Globo e no SBT, TV fechada o Sport TV, streaming Globoplay e no YouTube Cazé TV e a N Esportes, na verdade. O meu palpite pro jogo é que eu acho que o Brasil tá evoluindo e tem até chances de vencer, principalmente pelos desfalques do Marrocos, que são desfalques muito relevantes. Mas, pelo nível do adversário, a pressão pela estreia, que é sempre um jogo nervoso, e o time ainda não está 100% encaixado, eu acho que esse ainda não é o time, meu palpite é empate por 1-1. Eu acho que é o resultado mais realista que a gente prevê, logicamente sempre torcendo para a vitória do Brasil, mas realisticamente acho que esse é o resultado mais provável. Mas deixa aí nos comentários também seu palpite, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever, e eu fico nessa. Um grande abraço e até a próxima.